canal Abeia chegou a 100 mil inscritos e olha só o que chegou aqui em casa. A plaquinha de 100 mil inscritos que todo youtuber sonha em ter. E hoje eu tô realizando um sonho de criança. Você deve estar se perguntando, como assim Abeia é sonho de criança? Sendo que seu canal foi criado em 2022, 3 anos atrás. Você olhando pra mim assim, quantos anos você acha que eu tenho? São muitas perguntas. E é sobre isso o vídeo de hoje. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho de mim. Agora saindo um pouquinho do Abeia. Prazer, meu nome é Daniel e eu tenho 20 anos. Nasci dia 3 de agosto de 2004. E olhando assim, tem muita gente que acha que eu tenho 30, ou até mesmo quando eu tinha barba. Olha essa foto aqui. Quantos anos você acha que eu tenho? Agora eu comecei a me cuidar. Você pode ver que eu tô até fazendo 1000, hein? Brincadeiras à parte, se eu falar pra vocês que isso daqui é natural, e esse cabelo também é natural. E não vai fazer muito tempo que eu comecei a me aceitar como eu sou, sabe? E esse vídeo aqui, eu quero que vocês conheçam um pouquinho de mim e também que a gente tenha uma conexão, sabe? E esse vídeo aqui vai ser até um pouquinho difícil pra mim, porque eu nunca conversei diretamente assim com a câmera. Pra falar a verdade, eu nem tô conseguindo olhar pra lente da câmera, sendo que eu faço isso daqui todos os dias. Ou não. Pra quem acompanha o canal, vocês já sabem que eu tô há um mês sem postar vídeo. Eu também vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Eu só espero um pouquinho. E como eu estava dizendo, eu me chamo Daniel, eu tenho 20 anos. E eu comecei aqui no YouTube já faz, muito tempo. Lá pra 2013, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comecei aqui no YouTube. Nem sempre foi desse jeito. Antigamente, o YouTube não tinha nada sobre tutorial, sobre como gravar, como ser youtuber. Então o único jeito de você conseguir gravar era dando os seus pulos. E eu lembro que meu primeiro vídeo não foi nesse canal, tá? Foi num canal que já foi deletado e eu vou falar o porquê. Mas nesse meu primeiro vídeo, eu lembro que eu tava jogando Skywars, um minigame bem antigo aqui no Minecraft. E eu lembro que o servidor se chamava Minecraft Games e o servidor era do Lugin, que eu me lembre, o youtuber bem antigo do Minecraft. Muita gente acho que vai conhecer ou não vai conhecer, porque hoje em dia ele tá fazendo outro tipo de conteúdo, mas foi a partir disso que eu comecei meu canal. Mas como eu conheci o Minecraft vai ser um pouquinho mais engraçado. Eu lembro que antigamente eu não tinha celular, mas eu tinha um iPad. Esse iPad, como diz no nome, é da Apple. E um outro amigo meu, ele também tinha um tablet, só que era do Android. E eu lembro que antigamente o Minecraft era pago. Não sei se hoje em dia é pago, não sei como que tá pelos celulares, mas o Minecraft era pago. E o único jeito de você conseguir jogar Minecraft era comprando. Só que esse meu amigo, eu não sei como, mas ele conseguiu baixar o Minecraft no Android dele de graça. Isso daí me deixou muito maluco, falar a verdade. Como o cara consegue, eu não? E falar a verdade, naquela época muita gente não sabia como colocar dinheiro numa conta, como gastar dinheiro no aplicativo, e essas coisas de internet também não eram muito confiável. Então o único jeito que eu conseguia jogar Minecraft era no tablet do meu amigo. E ele que me apresentou, vem jogar esse jogo aqui junto comigo. Só que o único jeito de eu jogar junto com ele era comprando. Só que eu não sei como, mas ele conseguiu baixar o Minecraft de graça no meu iPad. E foi aí que começou o meu amor pelo Minecraft. E hoje em dia o Minecraft de celular chama Bedrock Edition. Mas eu lembro que antigamente chamava Minecraft PE ou Minecraft Pocket Edition, porque já tinha o Minecraft Java, só que o Pocket Edition era algo novo. E como já diz no nome, Pocket Edition, Pocket seria pra colocar no bolso, né? A gente podia jogar Minecraft pelo celular. Só que nesse momento que eu baixei o Minecraft e comecei a jogar, eu não comecei a gravar. Pelo fato que eu me divertia muito jogando. Eu acabava esquecendo até de estudar, ir pra escola, que é bem errado. Não deixe de ir pra escola, crianças. Eu me arrependo muito disso, tá? E foi aí que eu conheci um youtuber chamado Educoff. Eu acho que o canal se chamava Amenic naquela época, e é o Educoff de hoje em dia também. Só que hoje ele grava vlog e não Minecraft. E eu vi ele jogando num servidor chamado MC Central, que vários youtubers jogavam, e tinha aquele modo minigame chamado Skywars. O primeiro minigame que eu gravei no canal foi a partir do Educoff, que eu conheci esse minigame. Mas só que tinha um porém, eu não tinha um computador, eu só tinha um celular. Só que eu acho que naquela época já tinha um servidor de Minecraft chamado Lifeboat, alguma coisa assim, era um coração num barquinho, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. E foi aí que eu tentei entrar, só que tinha um problema. Você lembra que eu falei pra vocês que meu amigo instalou esse jogo de graça no meu iPad? Isso significa que era pirata, então eu não conseguia jogar nesse servidor porque eu precisava de um Minecraft original. E foi aí que eu comecei a ficar maluco, eu não consigo jogar no servidor. Só que depois de muito tempo, eu lembro que eu vi um vídeo de um youtuber bem antigo, eu não sei se era o Robin Hood, porque naquela época ele também gravava Minecraft Pocket Edition, ou era um outro youtuber com uma roupinha de xadrez, que hoje em dia eu não vou lembrar o nome, mas cara,
graças a você, eu descobri que tem como jogar pirata no Lifeboat. Eu só precisava dar um comando: /register minha senha. A partir disso, eu tinha uma conta pirata num servidor original. Mas toda vez que eu entrasse no servidor, eu tinha que dar /login minha senha. E eu não sabia disso, mas só depois de muito tempo que esse meu amigo que me apresentou o Minecraft Pocket Edition me ensinou. Mas demorou um pouco e, como vocês sabem, quando uma criança quer fazer alguma coisa, ela não desiste. E foi isso, eu não desisti e eu consegui jogar o meu Skywars pelo Pocket Edition. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei... Fala a verdade, eu tô tendo memórias, fotográficas aqui dos momentos que eu tive jogando Skywars, galera. Porque eu assistia sempre galera do PC, então eu sabia que pra fazer a ponte era de costa, apertando Shift. Só que no Pocket Edition, muita gente fazia a ponte de frente. Eu não tinha entendido como. Eu achava que elas estavam de hack. Eu acho que naquela época não existia o hack ainda pra Pocket Edition, mas eu achava que eles estavam com alguma trapaça. E foi aí que eu entendi que tem como fazer de costa e de frente, e foi aí que eu fiquei pro player no Skywars. Brincadeira, que até hoje eu sou ruim. E agora passando para Minecraft Java. E finalmente, depois de muito tempo, meus pais compraram um notebook para mim. E eu lembro que esse notebook que meus pais compraram não era tão bom assim para jogar, mas era razoavelmente bom, tá? Porque ele tinha aqui um Windows 8 e um Intel Core i3. Era alguma coisa assim, e a placa de vídeo não tinha, mas rodava Minecraft. E eu não tinha do mesmo jeito que eu não tinha Minecraft original no Pocket Edition, eu também não ia ter no Java. E foi aí que eu conheci um launcher chamado Dark LBP, onde você colocava o seu nickname e escolhia a sua skin. E essa parte de escolher a skin é muito importante, porque eu colocava skin, só que só aparecia pra mim, só que a outra pessoa não estava vendo minha skin. Isso eu não sabia, mas o fato de eu saber que eu tinha uma skin própria pra mim era muito incrível, porque eu tava usando o meu personagem dentro de um jogo, sabe? Isso daí pra mim era inovador. Naquela época, 2013, 14, pra mim era inovador. E também uma criança de 13, 14 anos, acho que 13, 12 anos, deve estar se achando demais. E só pra vocês saberem, a skin que eu usava deve estar até hoje no NameMC, porque eu lembro do nick que eu peguei. Sim, essa daqui era a minha skin no Minecraft Pocket Edition no Java. Parece um pouquinho comigo, né? E foi aí que eu conheci outros minigames além do Skywars. Eu lembro que naquela época eu já tinha aqui o Egg Wars, Hunger Games, e tinha outro jogo que eu gostava muito, que se chamava Spliff, onde você segurava uma pá e tacava bolinha, onde você acertava a bolinha de neve no chão, o bloco de lá sumia e o player caía. Isso eu não sei porquê, mas era muito divertido. Então eu só jogava esses 3 minigames: Egg Wars, Skywars e Spliff. E depois de muito tempo jogando Java, Pocket Edition na escola, esse meu amigo, que também jogava comigo pelo Pocket Edition, comprou um PC. E nisso vocês já sabem, a gente começou a jogar junto. Só que tinha um porém, a gente conversava pelo celular pra jogar pelo computador, porque naquela época o único aplicativo que dava pra ligar pelo iPad era o Messenger. Eu acho que naquela época ainda não existia tanto WhatsApp, se existia eu não lembro, porque o meu iPad ele não tinha número e precisava de Wi-Fi, porque eu não tinha o chip. Então eu só precisava de uma internet e um Messenger pra ligar pra esse meu amigo. E foi aí que a gente começou a jogar muito tempo junto. Eu já deixei muito de ir pra escola pra jogar com esse meu amigo, só que hoje eu me arrependo porque eu perdi muita coisa. Eu lembro que eu deixei de ir pra escola e essa minha escola fez um intercâmbio muito da hora, que foi conhecer uma outra escola que eu já conhecia, só que eu não fui porque eu tava jogando. Então eu perdi muita oportunidade de fazer amizade. Só que aí a gente foi fuçando e fuçando, a gente conheceu o aplicativo chamado Skype, onde nessa época eu acho que o Skype foi a melhor coisa que apareceu na minha vida, pelo fato que eu podia jogar pelo PC e escutar o meu amigo direto pelo fone, que eu também tava escutando no jogo. E foi aí que começou a minha jornada no YouTube também. Porque pra quem não conhece o Skype, ele é como se fosse o Discord de hoje em dia, só que um pouquinho mais pesado, posso dizer pra vocês, porque eu lembro que o Skype era tão pesado que eu precisava diminuir a tela do Skype e deixar a tela minimizada no Minecraft, senão travava tudo. Eu lembro que naquela época muita gente valorizava o FPS do Minecraft, pelo fato que o FPS fazia o seu jogo travar menos, como pode dizer, fazer você tirar PVP mais rápido, algo do tipo assim. Eu não lembro muito bem, porque eu era ruim de qualquer jeito, mas eu gostava de me divertir. E eu lembro que nesse meu notebook rodava 33 FPS e com a tela minimizada 60. Então já era um bom avanço, né? E foi aí que nessa época meu amigo foi pro Brasil. Então meio que eu me afastei dele, ao mesmo tempo a gente tava junto, porque eu conseguia jogar com ele de madrugada.
E esse foi o pior erro da minha vida, porque eu ficava acordado de madrugada jogando e eu não conseguia acordar no dia seguinte pra ir pra escola. Mas aí depois eu tomei vergonha na cara, né? Por só alguns dias. E a partir disso, a gente jogava todos os dias e foi aí que a gente conheceu um novo servidor chamado Craftlandia. E como vocês sabem, eu sempre tive um Minecraft pirata. O servidor do Craftlandia, eu não sei como, naquela época era inovador. Não sei como, mas se você tivesse jogando no servidor e ganhasse cada partida de, sei lá, Skywars, Hunger Games, Spliff, você ganhava alguns pontos. E nesses pontos, eu não sei como, mas você conseguia trocar esses pontos pelo Minecraft original. Eu lembro que tinha como Minecraft original teclado da Razer, que naquela época era algo inovador, e também um fone da Razer. E é claro que dentro desses três, eu queria o Minecraft original. Porque, falar a verdade, galera, Minecraft sempre foi caro. Naquela época, muito caro também. Principalmente naquela época que eu tinha 13 anos e não trabalhava. E foi aí que começou a minha jornada para conseguir o Minecraft original no Craftlandia. Nessa história de tentar conseguir ponto, começou a lançar o saque de Minecraft. Eu tenho até um pouquinho de vergonha de falar disso. Como a gente tá conversando aqui, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre não a Bea e sim o Daniel. É um pouquinho interessante esse assunto. Eu conheci um hack chamado Huzuni, galera. Sim, eu usei Huzuni por alguns meses só pra gente conseguir os pontos. Não era só eu e meu amigo. E servidores de Minecraft que estiver escutando isso, eu joguei só no Craftlandia, tá? Porque ali que era o único lugar que dava recompensa. E servidor do Craftlandia, me perdoa, foi sem querer, eu era uma criança. E faltava exatamente 300 pontos pra eu conseguir, galera, o Minecraft original. E eu lembro que cada partida eu ganhava 10, 13 pontos. Então eu só precisava jogar só mais um pouquinho. Mas eu não sei porquê, bem naquela época, lançaram o tal do anti-cheat. E faltando 30 pontos, eu e meu amigo fomos banidos. Depois disso eu tomei vergonha na cara também. Falar a verdade que eu desanimei, porque eu tava quase conseguindo aqui o meu Minecraft original de graça, só jogando. Aí eu lembro que naquela época, o Craftlandia era tão famoso, que o EduCoff já tinha gravado, Resident Evil também já tinha gravado, Authentic, Spock e muitos outros youtubers. Então o hype era gigantesco nesse Craftlandia. E depois que eu fui banido, eu não desisti, porque eu não sou fácil assim. Eu criei uma nova conta e joguei honestamente. E no final das contas eu não consegui o Minecraft original, porque eu acho que eu já tava com 14 anos e eu já tava começando a entrar na minha adolescência ali, de querer parar de jogar, essas coisas. E eu já tinha até esquecido da história do canal, galera. Nossa, eu me empolguei um pouquinho aqui, mas ó, eu comecei meu canal naquele servidor que eu falei, Sky Mini Games, que na verdade é o Minecraft Games, que depois virou Sky Mini Games, depois Red Sky, e agora eu acho que fechou. Mas eu lembro que no Minecraft Games eu jogava muito Skywars, e o único jeito de eu conseguir gravar tinha dois jeitos. Primeiro, gravando minha tela, ou segundo, pegando o celular e ligando a câmera e mirando diretamente assim no monitor, deixando milimetricamente certinho, galera, certinho, tão certinho. Teve gente que comentou qual gravador de tela que eu uso. Eu lembro que eu pegava um monte de caixa de sapato, mas embaixo eu deixava aquelas mesinhas bem baixinhas que toda criança tem assim no quarto, e acertava certinho com o meu celular. E assim eu gravava a minha tela. E eu lembro que eu tinha que fechar a janela de trás, se não aparecia a minha sombra assim na tela. Então eu fechava a janela e jogava no escuro. Que isso também é errado, piora a sua visão. Por isso, um dos motivos de eu usar óculos. E foi aí que começou a lançar os gravadores de tela. Eu lembro até hoje que o primeiro gravador de tela, eu não lembro o nome, mas ele era um aplicativo circular. Ele era tão grande que ocupava quase todo o espaço da tela do monitor, assim, do Windows. E esse daí era um de graça, porque eu lembro que tinha 3 pagos, que se chama Action, que naquela época era caro, e pra craquear pegava vírus, e eu já tava esperto com isso, hein? Então esse daí era o único. Eu lembro que em cima ficava até o nome aqui do gravador, de tão de graça que era. Eu não era licenciado, o único jeito de tirar era pagando. Então eu gravava com um negócio ali em cima mesmo. E foi aí que eu conheci um outro aplicativo chamado Camtasia. Só que o diferente dele, ele não gravava só a tela, ele gravava a tela e também editava direto. Ele tinha um editor de vídeos direto nesse tudo aplicativo. Então isso daqui pra mim era meio que inovador, falar a verdade, porque Sony Vegas já era pago, Adobe Premiere eu acho que não existe ainda, então o Sony Vegas tava dominando e ele era pago. E eu não tinha dinheiro, né? Muito caro. E foi aí que eu comecei a gravar e editar os meus vídeos. Tudo pelo Camtasia Studio, alguma coisa assim o nome. E se não fosse ele, eu acho que eu não ia conseguir continuar, porque meus vídeos eram muito ruins, galera. E falar a verdade, pelo Camtasia, dava pra colocar meme. E isso daí que fazia o vídeo ficar muito da hora. Porque antigamente tinha que ter um meme aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E isso daí que era o mais da hora, galera. Eu acho que se eu fuçar um pouquinho no YouTube, eu consigo encontrar meus vídeos antigos. Só que, falar a verdade, eu não quero encontrar porque deve ser muito cringe, né, velho?
né? Vergonha ali. E por bastante tempo eu usei o Camtasia. E foi aí que foi lançando outros gravadores de tela, como Fraps, OBS, XSplit, e esses são tudo pesado, galera. Eu lembro que quem usava o Fraps era só os youtubers grandes, assim, que tinha PC bom, tá? Porque eu já tentei usar, imagina um notebook com a tela minimizada, rodava 60, com o Fraps ligado era 20. Era melhor a gente continuar no Camtasia, que ele era um pouquinho melhor. E depois de muito tempo só jogando Skywars, Egg Wars e Spliff, eu conheci uma coisa chamada Minecraft Mods. E foi aí que o meu primeiro mod que eu joguei foi Pixelmon. E falar a verdade, eu nunca gostei de Pokémon. Eu nunca fui fã mesmo naquela época. Hoje em dia eu posso até gostar um pouco, assim. Mas naquela época, algo muito diferente no Minecraft, que era colocar mod, já me deixava animado. Eu nunca entendi nada sobre Pokémon. E só jogar aquilo dali que era diferente, tava bom pra mim. Só que depois de muito tempo, eu jogava com um amigo meu, que eu lembro que até hoje, que o nome dele era Vitor. E como pode dizer pra vocês, a família dele era japonesa, galera. E lembra que eu falei que meu amigo ele foi ao Brasil? Porque eu não moro no Brasil, por incrível que pareça. Pra quem não sabe, eu moro no Japão. Por que eu disse pra quem não sabe? Porque eu deixo aqui na descrição dos vídeos todos os meus vídeos do meu Instagram. E lá eu posto rotina, tudo que eu gosto, o porquê do canal tá parado, eu tudo posto lá no meu Instagram. Então se você quer acompanhar a minha rotina, meu dia a dia, conhecer mais sobre mim, não só a partir desse vídeo, me segue aqui no Instagram, que eu acho que é Daniel_Abeia. E eu lembrei que um novo hobby que eu tô fazendo aqui, galera, ó, eu tô colecionando Crocs. Isso daí é da hora. Eu postei hoje lá no meu Instagram. E depois de muito tempo eu parei de jogar Pixelmon, porque era algo que eu, falar a verdade, eu gostava por ser diferente, não porque eu gostava. Não sei se deu pra entender. E foi aí que depois de muito tempo eu pedi pro meu pai comprar um Minecraft original. E assim eu consegui jogar nos servidores original que todos os youtubers jogavam, que era o MC Central. Na verdade, será que até hoje ele tá online? Dá pra tentar ver depois. E a partir desse MC Central, a gente conhecia muitos brasileiros. Eu lembro que quando todo mundo entrava no servidor, a gente mandava assim, quer jogar comigo? Skype, tal. E foi aí que eu comecei a usar mais Skype, além de conversar com esse meu amigo. E foi aí também que eu comecei a gostar mais ainda do YouTube, pelo fato que desde criança, desde a época de escola, eu sempre fui tímido, eu sempre tive vergonha, galera. Eu nunca fui assim, um cara que gostasse muito de mostrar o rosto, nunca gostei muito da minha aparência também. E como posso falar pra vocês? Eu só comecei a mais me cuidar, gostar mais da minha aparência agora que eu fiz 20 anos. Porque esse cabelo que vocês estão vendo aqui é o natural, mas antigamente eu não deixava meu cabelo natural assim. Então eu sempre alisei meu cabelo. Isso, por um lado, eu não sei por que me deixava bem, porque muitas das pessoas que moram aqui no Japão têm cabelo liso. Quase ninguém tem cabelo cacheado assim, sabe? Cacheado, ondulado, não sei como falam aí pra vocês, mas todo mundo que eu conhecia tinha cabelo liso. O único que não tinha era eu. Então eu comecei a fazer progressiva. E falar a verdade, não era eu não gostava daquele cabelo, mas eu tava me sentindo, tipo, me sinto igual a todos. E eu acho que isso também foi muito errado na minha parte, porque eu comecei a esquecer mais de mim, sabe? Tudo que o outro fazia, eu queria fazer também, sendo que eu não gostava daquilo, sabe? Eu também quero que isso daqui sirva de, como pode dizer, lição pra vocês, ou até um aprendizado. Aproveite a vida do jeito que você quer, não do jeito que os outros querem, sabe? Porque hoje eu tenho 20 anos, mas falar a verdade, galera, muitas das coisas que eu lembro assim, nunca foi porque eu quis fazer, é porque eu tinha muito medo de falar não pra uma pessoa, eu tive sempre vergonha, né, de falar não, eu sempre fui tímido. Então isso também atrapalhou muito a minha adolescência, né? Hoje eu posso dizer que eu aprendi com meus erros. Se hoje alguém falar, faz a minha lição aqui, eu falo, não, faz você, rapaz. Isso que eu me arrependo muito na minha vida, de não ter atitude própria, sabe? E meio que isso daí foi um aprendizado. Então a gente não pode pensar negativo, né? Porque se não fosse aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu também tenho muitos defeitos como uma pessoa normal, como você, como qualquer outra pessoa. E esse vídeo aqui, eu tô querendo abrir com vocês. Eu sei que tá sendo um pouquinho difícil pra mim, eu não tô conseguindo falar muita coisa, mas eu quero que vocês entendam que o Abeia é o Abeia e eu sou eu. E um dos motivos de eu ter parado com o canal por um mês, assim, fala a verdade, eu queria um descanso, sabe? Porque durante toda a minha vida, desde os meus 13 anos, eu sempre fiquei só no computador. E falar a verdade, foi bom, só que ao mesmo tempo foi ruim, pelo fato que eu deixei de conviver muito com meus pais. Meus pais queriam sair pra cá e eu queria ficar no computador. E hoje em dia eu quero sair muito com eles. Quase todo dia eu quero sair com eles. Só que tem um problema, as pessoas envelhecem. Hoje eu tenho 20 anos e meus pais já não têm 30, 40 anos, eles têm 50. E quando eu tinha 12,
eles tinham 40 anos. Então as pessoas envelhecem e querem ficar mais tempo em casa. Então eu me arrependo um pouquinho disso, mas falar a verdade, isso não vai me atrapalhar de me divertir com meus pais, sabe? Mesmo aqui dentro de casa a gente se diverte muito, falar a verdade, eu prefiro a companhia deles aqui em casa do que lá fora. Eu não sei, eu sinto que só nós três ali, meu pai, minha mãe e eu aqui em casa, eu consigo ser eu mesmo, sabe? Só que lá fora as pessoas vão estar me olhando. Eu ainda tenho essa insegurança, mas não quanto tanto eu tinha 7 anos atrás. Hoje eu consigo abraçar meus pais, consigo dizer eu te amo. Mas antigamente eu tinha vergonha de abraçar eles, na frente principalmente dos meus amigos. E falando em amizade, que eu sempre fui sozinho desde criança. Eu sempre gostei de ficar na minha, gosto de ter companhia, sabe? Só que eu sou meio que dividido. Tem dias que eu quero e tem dias que eu não quero. E esse também foi muito meu problema com amizades. Tem muitas pessoas que foram muito meus amigos, só que chegava um ponto que eu falava, hoje eu quero ficar sozinho. Então meio que eu deixava elas no vácuo. Isso atrapalhou muito nossas amizades. E hoje em dia, eu não tenho muitas pessoas pra dizer que eu sou amigo. Mas tem às vezes que eu encontro alguém na rua assim, eu falo, quanto tempo? E coisas que passaram, né? Tipo, eu não consigo esquecer aquilo, sabe? Eu não sei se aquela pessoa que me encontrou na rua ali esqueceu que a gente já teve uma amizade, sei lá. Mas eu não consigo. Eu sempre vou achar que aquela pessoa, sei lá, é minha amiga, sendo que ela não me considera mais como amigo. Mas tudo bem, eu não consigo guardar mágoas, não consigo ficar bravo, sabe? Qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui, que estudou comigo, saiba que vocês nunca fizeram nada pra mim. Talvez foi eu que fiz pra vocês, sabe? Tá sendo até um pouquinho gostoso de gravar esse vídeo aqui, galera, pelo fato que eu nunca consegui me abrir desse jeito assim, numa câmera principalmente, e nem na frente das pessoas, sabe? Eu já tive momentos que eu queria só chorar, sabe? Só que eu nunca consegui me abrir assim. E postar esse vídeo, deve estar passando de 1 hora esse vídeo, mas postar esse vídeo vai ser um pouquinho mais libertador pra mim. Um dos motivos também de continuar gravando vídeo pro YouTube é que eu consigo me sentir mais eu também na frente das câmeras, porque eu tô sozinho, ao redor não tem ninguém, e eu consigo, sei lá, fazer algo que eu gosto. E falar a verdade, isso daqui também dá dinheiro, e infelizmente, no mundo que a gente vive, eu tenho contas pra pagar, eu tenho, sei lá, que comer, pagar aluguel, então tem vezes que eu faço mais por dinheiro e também tem vezes que eu faço mais porque eu gosto. Mas uma das coisas que mais me mantém aqui no YouTube é o carinho de vocês. Eu fiquei 1 mês sem postar vídeo e falar a verdade, galera, eu tive poucos comentários de pessoas comentando, cadê você, Abeia? Cadê os vídeos? Mas esses poucos comentários que faz eu, tipo, abrir a mente, tipo, tem pessoas que gostam de mim, sabe? Tem pessoas que acreditam no meu trabalho. Sabe aquele ditado bem antigo que as pessoas falam? Se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar? Só que essa frase pode ser invertida também. Se tem pessoas que acreditam em mim, por que eu não posso acreditar, sabe? Então, esse meio tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, meio que foi ruim, pelo fato que é algo que eu gosto muito, também bom, porque eu fiquei, falar a verdade, galera, 1 mês sem entrar no computador, 1 mês sem precisar sentar aqui, né, me preocupar com o que hoje eu vou gravar, o que eu tenho que fazer, sabe? Mesmo eu estando fora do YouTube, do computador, eu não conseguia largar o YouTube da minha cabeça, sabe? Porque é algo que eu faço desde criança e todos os dias eu tenho um celular, e nesse celular eu tenho o YouTube, então eu consigo ver as notificações dos comentários, de quantas visualizações pegou tal vídeo, sabe? Então o YouTube nunca vai sair de mim, porque é algo que eu gosto e também foi daqui que eu criei muitas amizades. E falar a verdade, eu quero agradecer muitas pessoas que me apoiaram nesse canal e eu não vou acabar com ele, tá? Depois desse vídeo que eu gravar aqui, talvez eu tome coragem e grave mais vídeos. E também eu quero falar uma coisinha. Muitas pessoas perguntam, EB, quem te incentivou a gravar vídeo pro YouTube? Quem que é seu youtuber? Quem foi o youtuber que fez, começa a gravar? Na verdade, galera, eu queria falar uma das coisas que eu acho que acontece muito comigo, que eu esqueço muito fácil as coisas. Fala a verdade, eu nem lembro o que eu comi ontem. Então, se eu não lembro nem o que eu comi ontem, eu não vou lembrar o que eu comi antes de ontem, nem semana passada, retrasada. E um dos motivos de eu começar a gravar vídeo pro YouTube é porque eu já gravava no meu celular, principalmente momentos com meus amigos lá na minha escola. Eu tenho aqui um canal secreto no YouTube que eu nunca vou mostrar pra vocês, mas se esse vídeo bater, sei lá, 200 likes, talvez eu trago pra vocês, eu incentivo. Mas eu já gravava há muito tempo, mas só que pra mim, porque esses momentos que eu gravei foram tão engraçados que eu tive que guardar. E falar a verdade, se eu não tivesse gravado, eu nem ia lembrar disso hoje, sabe? Então, ter um celular foi bom na minha vida pelo fato que eu gravava tudo. Eu lembro que até hoje eu tenho alguns vídeos engraçados lá da escola que eu gravei, sabe? E eu não vou mostrar pra vocês.
só se esse vídeo bater 201 likes. E se você é novo no canal e tá me conhecendo agora, se inscreve aí. E nessa jornada do YouTube, eu quero agradecer algumas pessoas. E falar a verdade, galera, eu esqueci todas as pessoas que me ajudaram. Eu anotei aqui o nome de todo mundo que me ajudou e eu quero guardar pra mim, sabe? E até pra não esquecer o sobrenome deles, eu escrevi o nome completo nesse meu caderno aqui. E eu quero falar aqui em voz alta pra todo mundo perceber que essas pessoas também são gente boa, sabe? Porque a gente só conhece elas pelo YouTube e não fora do YouTube, sabe? Primeiro, eu quero estar agradecendo aqui o Alexei, do canal Alexei. Cara, pra quem não sabe, galera, eu conheço o Alexei há muito tempo. Só pra vocês terem noção, hoje o Alexei tem 2 milhões de inscritos, né? Eu conheci quando ele tinha 10 mil inscritos. Bem nessa época aqui, 7 anos atrás, galera. E uma curiosidade desse vídeo, eu participo desse vídeo. Só que nessa época, meu canal ainda não tava fazendo sucesso. Eu vou até colocar o fone, porque eu quero que você escute uma coisinha aqui. E eu quero que vocês não reparem na voz do Alexei. A voz dele tá muito estranha aqui, velho. Mas olha só, esse carinha aqui, ó. Alô, família, sou eu. E olha, escuta muito minha voz. Escuta minha voz. Aí tá bom. É isso que acabou de falar, morri, fui eu. Só que vocês conseguem perceber uma diferença da minha voz. Ela tá um pouquinho mais grossa nesse vídeo e um pouquinho mais natural aqui nesse vídeo agora. É porque eu engrossava a minha voz, galera. Eu sempre tive vergonha, como eu tava dizendo, da minha aparência, da minha pessoa e também do meu físico, de tudo. Então, tudo tinha que ser diferente da pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, por muito tempo, eu engrossei minha voz. Eu fazia uma voz meio assim pra ficar mais homem, sabe? Não sei como dizer, mas eu engrossava a voz e eu achava isso normal, mesmo sendo estranho. E olha só, a gente encontrou o Afrin aqui da Breckman. Naquela época era da Breckman, eu acho. Olha lá, pega youtuber. Nossa, deixa eu colocar minha vida. Beleza, vou Ó, minha voz? Olha lá, Ih, mano, é ele mesmo, É. A capa, igualzinho a capa, velho. É ele mesmo, Nossa, boy. ele mesmo, velho. A capa, ó. Olha minha voz aí, que agonia! E como eu tava falando, eu quero agradecer muito ao Alexei Zeferino pelo fato, galera, que muita gente não sabe, mas eu já trabalhei também com o Alexei e a gente já jogou muito jogo antigo. E o Alexei, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma época que a gente tava muito viciado em Roblox. Nessa época a gente jogava muito Tycoon, cara. E falar a verdade, eu tava passando por uns momentos difíceis da minha vida, porque eu já tinha terminado a escola e eu não tinha nem arranjado emprego ainda. Então eu só ficava em casa jogando. E o meu horário não batia muito bem com as pessoas do Brasil, pelo fato que eu moro no Japão. Se agora é 4 horas da tarde, lá no Brasil é 4 horas da madrugada. Então os horários não batiam muito. E eu não sei porquê, mas o Alexei, galera, ele dormia 2 horas da manhã, lá no horário do Brasil, tá? 2, 3 horas da manhã, e nossos horários batiam. Eu acordava, sei lá, 8 horas da manhã, e lá era 8 horas da noite. E a gente jogava das 8 horas da noite até 3 horas da manhã, sabe? E, claro, depois de gravar os nossos vídeos. E, cara, o que a gente mais jogava era Tycoon, e principalmente os Tycoon competitivo. E, cara, teve uma época, galera, que a gente jogou tanto Tycoon, que a gente passou muito tempo até zerar um Tycoon. Isso é meio que quase impossível nos Tycoon de hoje em dia. Mas naquela época era muito mais impossível. E a gente zerou, jogando por mais de 5 horas. Então, Alexei Zeferino, muito obrigado por fazer parte e os empregos que você me deu. Pra quem não sabe, eu não trabalhava, então eu trabalhei por muito tempo como editor de vídeo do canal Alexei. Isso foi muito da hora, porque eu aprendi muito sobre o YouTube, né, cara? Como conversar, como editar. E isso foi muito bom pra mim. E teve uns momentos também que eu participei dos shorts dele. E também quero agradecer aqui o Klaus, sim, o Caio Chanches. E eu tô falando sério, o nome dele é isso aí, tá, galera? Eu anotei aqui, ó, o nome completo de todo mundo aqui no meu livro, no meu caderno, porque eu esqueço. E agora, anotando aqui, eu não esqueço. Mas por que agradecer o Klaus? Galera, pra quem não sabe, o canal Abeia, eu não comecei com o canal Abeia, eu comecei com outros canais. Só que o Klaus, que hoje em dia é Baiô, ele já entendia um pouquinho mais sobre o YouTube. Então muitas das thumbnail que tem aqui no canal Abeia, dos vídeos antigos, como por exemplo, esse daqui, ó, 25 dragões em 24 horas, quem me ajudou foi o Klaus. Descobriu o segredo do dragão alfa, foi o Klaus que me ajudou. E é claro, também tem um pouquinho de Alexei ali e outras pessoas, mas muitas das vezes foi o Klaus também. E eu só tô agradecendo porque hoje em dia a gente não conversa tanto assim, mas foi importante naquela época, sabe? Quero agradecer também ao Pyrex, que a nossa história é um pouquinho engraçada e eu vou contar talvez em outros vídeos, se vocês quiserem. E também eu posso trazer até o Pyrex pra participar desses vídeos. Mas por que o Pyrex, galera? O Pyrex,
eu conheci ele gravando com o Alexei e ele foi editor do canal Abeia por muito tempo, na verdade por algum tempo, porque eu já tinha parado com o canal Abeia e depois eu queria voltar. Só que nesse tempo que eu queria voltar, eu esqueci muita coisa, como que grava, como que tal, como que edita. Ele que foi editor, só que eu tinha que pagar meio que um valor meio carinho pra ele. Não vou falar o valor aqui pra vocês, mas eu tinha que pagar esse valor. Só que eu não tinha esse valor, mas eu conseguia ter ele, sabe? Tipo, eu já trabalhava pro Alexei, fazia um bico ali e aqui, eu conseguia. Então a gente fechou um acordo de eu parcelar esse valor por, acho que 3 vezes, e ele editar pro meu canal, porque ele era editor do Alexei e de outros youtubers, sabe? Então, ele editou pro meu canal por bastante tempo, meio que de graça. E eu vou falar o porquê. Como o fato de eu morar no Japão, isso afetava muito transferência, horário, tudo. E o único jeito de eu conseguir pagar as pessoas era pelo aplicativo chamado PayPal. E hoje em dia, galera, ninguém mais usa PayPal por causa das taxas, outras transferências. Tem que ser tudo Pix. Então, o único jeito de eu pagar ele seria o Pix. Só que o Pix é brasileiro, não existe no Japão. Como que eu vou pagar ele? E ele fez a boa aí, editou por bastante tempo pro canal aí, meio que de graça. E depois eu fiquei com a fama de caloteiro, sendo que eu tinha dinheiro, só que eu não conseguia pagar. Tá sendo até gostoso de falar isso, porque ninguém acreditou em mim naquela época. Me chamou de caloteiro. Mas, depois de muito tempo, lançou uma plataforma nova chamada Wise e eu consegui pagar pra ele. Mas, Farix, muito obrigado por aturar eu aí trabalhar de graça por uns tempos. Não sei se foi bom pra você. Quero agradecer também ao Rigops, porque muitas das ideias que eu tive do canal Abeia foi a partir do Rigops. Pra quem não sabe, o canal Abeia só foi andar não a partir do vídeo dos dragões, que muita gente conhece por causa dos dragões, mas também pela série de Ben 10. Pra falar a verdade, galera, eu sempre amei Ben 10. Eu lembro que quando eu era criança, o meu nick tinha que ser Daniel Ben 10 ou Daniel 10. E gravar Ben 10 pra mim foi tão da hora, só que sabe qual é o problema, galera? Gravar sozinho. E a única pessoa que se dispôs, assim, a gravar comigo foi o Rigops, sabe? Que naquela época era Rig, hoje é Rigops. E a gente gravou essa série. Só que na época, deu tão... Naquela época eu não sabia se ia dar bom, mas eu tava fazendo algo que eu gostava mesmo, sabe? E hoje eu tô fazendo um vídeo, só vídeo de Ben 10. E é bom, ao mesmo tempo ruim, eu já vou falar o porquê. Mas o Rigops que topou a gravar comigo essa série e foi até o fim comigo, graças a esses vídeos que a gente gravou, o canal Abeia continuou. Muitas das vezes, galera, eu ia parar com o canal por causa de má visualização, por causa que o vídeo não deu tão bom, ou às vezes eu excluí o vídeo porque eu tinha vergonha de deixar aquele vídeo lá, sabe? Hoje em dia eu não ligo tanto, porque hoje em dia eu tô meio que, fala a verdade, dane-se assim, sabe? É meio feio falar, mas eu tô tipo, deixa ali, sabe? Algum momento vai dar certo. E o Rigops topou fazer essa série comigo. E graças a essa série, o canal deu bom. E o nome do Rigops? Guilherme Farias. Você acha que eu tô zoando? Tô guardando aqui o nome dele. E outro cara aqui também, que me ajudou bastante aqui no canal, foi o Static. Que muita gente vai conhecer ele como Caps, ou talvez como Yuto. Ele tem vários nomes, né, Gabriel? Eu escrevi seu nome aqui. Todo mês eu tinha que fazer a transferência pra você. E por que transferência? Porque ele é o editor do canal Abeia, galera. Muitas das vezes eu deixei de postar vídeo, mas ele sempre tava ali falando, grava. E eu, depois eu gravo. Então ele me incentivava a gravar e ele é o editor do canal Abeia hoje em dia. E esse um mês que eu fiquei sem gravar, ele deve estar maluco. E tem muita gente que eu não anotei aqui no meu livro, como por exemplo o Nitro. O Nitro não anotei aqui porque eu lembrei agora. Mas é Guilherme Rata. Eu lembro do seu nome. Por quê? Pra quem não sabe, eu estudei junto com o Nitro. Sim, o Nitro lá do gordinho lá, que morava no Japão. Eu estudei com ele por muito tempo. Hoje em dia eu não sei como que ele tá. Mas, por incrível que pareça, ele mora na mesma cidade que eu lá no Brasil. Que coincidência, né? Sendo que a gente se conheceu aqui no Japão. Esse vídeo, galera, eu acho que ficou um pouquinho mais longo. Talvez eu traga mais vídeos assim, contando sobre a minha história, como que eu comecei no YouTube. E eu queria mais gravar esses vídeos pra agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Que hoje, falar a verdade, galera, eu não vou falar que eu consigo viver só de YouTube, mas o YouTube dá uma graninha pra mim continuar gravando, sabe? Porque hoje em dia eu tenho tanta coisa pra falar a verdade, galera, eu sou adulto, então eu tenho muitas coisas pra pagar. Como, por exemplo, o aluguel aqui de onde eu moro, as contas de casa, luz, gás, e isso meio que atrapalha muito a minha cabeça. Se amanhã eu não tiver esse dinheiro pra pagar, eu sou despedido. Então, isso meio que atrapalha muito, sabe? Então,
eu tenho contas pra pagar, eu tenho um carro pra pagar. Pra quem não sabe, eu financiei um carro aqui pra mim. E falar a verdade, galera, 20 anos e ter o seu próprio carro, um carro que você gosta, é muito gostoso, tá? Isso também me incentiva muito a querer continuar trabalhando. Mesmo sendo burrice de eu financiar um carro de mais de 300 mil reais, tá? Mas é um carro bom. Um dia eu posso mostrar pra vocês. Se vocês comentarem, eu mostro pra vocês. E eu tenho muita coisa pra fazer, galera. Eu não posso ficar só no canal, entendeu? E falar a verdade, galera, eu não quero mais só gravar por dinheiro. Hoje em dia eu trabalho numa empresa que eu tenho que ficar das 8 da manhã até as 8 da noite. E é ruim, é horrível, galera. Mas isso que mantém eu onde eu tô hoje, com o cenário que eu tenho hoje. Tomara que na edição fique bom, mas eu dei um estralo aqui. Era pra ser meu estúdio de jazz. Que muita gente acredita que esse estúdio é meu, ou talvez nem tava no meu estúdio, no estúdio do Jazz, eu só passei vergonha. Mas tudo isso daqui, pra eu continuar tendo, eu tenho que continuar trabalhando. E trabalhar das 8 da manhã até as 8 da noite, galera, é cansativo. Tem dias que eu não consigo nem sentar aqui no computador. Só hoje que eu tô de férias por um tempinho, né? Por 3 dias, isso é bom. E eu tô aproveitando o tanto de dinheiro que eu tô ganhando. Eu tô guardando, tô, como pode dizer, gastando com as coisas que eu devo. Tô pagando minhas contas, cartão de crédito, meu carro, seguro de carro, tudo. Mas eu quero continuar com o meu canal e quero viver só de YouTube. Mas por enquanto eu acho que não é a hora, galera. E então meio que não tem como eu postar vídeo todo dia. Porque se eu vou postar um vídeo todo dia, não vai ser porque eu quero. Porque eu tô postando por postar e eu não quero isso mais, sabe? E muito obrigado a todo mundo que fez esse sonho de criança. Hoje eu tenho 20 anos, mas o Daniel de 2, 3 anos atrás ganhasse isso daqui, galera, talvez seria diferente, nem estaria fazendo esse tipo de vídeo. Se o tanto de grana que eu ganho hoje com o YouTube, eu ganhasse naquela época, eu não estaria sendo a pessoa que eu sou hoje, sabe? É outra cabeça. Então, eu acredito que hoje em dia, tudo foi no tempo que merece ser, sabe? Então, eu agradeço a todo mundo que se inscreveu nesse canal, que comenta, deixa o like, me apoia, manda mensagem. E lembrei de um negócio aqui. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra mim sobre o meu sumiço de um mês. Teve gente que mandou mensagem lá no meu Discord, mandou mensagem no meu WhatsApp, como o Alex mandou mensagem no meu WhatsApp falando assim: "Rabê, seu vagabundo, vai trabalhar!" Mesmo sendo meio agressivo, mas eu entendo que eu tava vagabundando mesmo. Queria mostrar também uma conversa que eu tive com uma mãe de uma inscrita, que isso daqui, cara, muito bonito. Olha esse desenho aqui que ela fez pra mim. Deixa eu aumentar a luz aqui, que eu acho que esse vídeo aqui, galera, eu vou falar a verdade, eu não vou editar tanto, eu quero que seja o máximo transparente possível aqui, mas olha esse desenho aqui. É eu e ela. Aqui é o Abeia e a Melody. Ela colocou aqui, ó, Amanda Pires, 7º ano. Ó, ela colocou eu e ela mesmo. Ela colocou eu e ela aqui, ó. Eu, a Beia aqui e ela com a Beia também. Que fofinho, galera. Um primeiro desenho aqui do canal Abeia de inscritos. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. E a mãe podia até para mandar um salve aqui, eu vou aproveitar, ó. Amanda Pires de Rio Claro. Um salve pra você, um beijo, muito obrigado por esse desenho. Eu fico muito feliz, como você também ficou feliz que eu respondi o seu desenho. Muito obrigado, isso me incentivou muito. E também teve outras pessoas que mandaram mensagem pra mim, fora do círculo do YouTube, como amigos que eu conheci na escola, que esses dias, galera, eu tava conversando com um amigo meu que eu conheci há 7, 8 anos atrás, quando a gente tinha 15, 14, 13 anos, ele mandou: "Mano, eu vi seu canal lá e tá muito da hora. Eu fiquei entretido do começo ao fim." E cara, isso, naquela época, eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar que eu gravava vídeo pro YouTube, pelo fato que, antigamente, eu não ganhava dinheiro. Então eu fazia porque eu gostava, mas eu não sei porquê eu sentia tanta vergonha assim. E esses dias, galera, na verdade, esse sábado, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? E, cara, o cara que tava me entrevistando, ele perguntou: do que você trabalha, do que você faz? Eu falei: tal. Só que nessa entrevista de emprego em específico, qualquer informação que te dê vantagem, assim, seria bom. Eu falei: vou falar. Não sei, do nada eu consegui falar. Eu editei por tanto tempo e tenho um canal no YouTube. Galera, no momento que eu falei aquilo, o cara, não sei quantos anos ele tinha. Não sei quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 38, 40 pela cara, pelo rosto, né? Mas ele ficou feliz, não sei porquê. Mas ele falou: que da hora, que legal. E tipo, o barbeiro também que cortou meu cabelo, eu falei pra ele e eles falaram: nossa, que legal. E se eu tivesse falado naquela época eu tinha 13, 15 anos, e as pessoas reagissem desse jeito, eu acho que eu ficaria um pouquinho mais feliz, sabe? Então, eu acho que acredito que tudo é no seu tempo. Hoje eu alcancei 100 mil inscritos porque eu batalhei, porque eu estudei sobre o YouTube, porque eu gravei bastante vídeo. Eu, falo a verdade, eu não vou dizer que eu sofri. Hoje no canal tem 365 vídeos,
que vai dar 1 ano só de vídeo, mas eu tenho mais de 7 anos de YouTube, sabe? E esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas eu quero que esse vídeo seja aqui, ó, o especial de 100 mil inscritos. Isso daqui pode ser pra vocês só uma placa que é de vazio por dentro, com um espelho, mas pra mim, isso daqui é uma conquista, galera. Isso daqui, fala a verdade, na verdade não importa tanto assim, é mais pro cenário ficar bonitinho, né? Mas, como pode dizer pra vocês, isso daqui mostra que tudo que eu passei, tudo que eu sobrevivi, entre aspas, tudo que eu fiz, valeu a pena, sabe? Hoje eu tenho 100 mil inscritos, se eu for pro Brasil eu posso tentar viver disso, sabe? Não, mas agora eu não quero ir pro Brasil por enquanto, eu quero continuar morando no Japão. E falando de morando no Japão, galera, eu quero falar sobre algumas coisas com vocês. Sei que esse vídeo tá longo, não sei se todo mundo tá assistindo até o final, mas se vocês quiserem um vlog aqui do Japão, curiosidades, pelo fato de que eu sempre morei aqui no Japão, galera. Eu sempre morei, desde criança. Eu nasci aqui no Japão, então eu conheço muita coisa. E meu sonho, galera, é gravar, viver, sabe? Gravar tudo que eu tô gravando, postar aqui e fazer mais pessoas felizes. Tipo, eu acho que o motivo de eu conseguir gravar todos os dias naquela época é porque eu sabia que tinha pessoas felizes assistindo meus vídeos. Não que hoje não tenha pessoas, mas é porque eu não tava feliz, sabe? Mas hoje, gravando esse vídeo, abrindo minha mente, sabe? Conseguindo soltar tudo isso que eu queria falar, eu tô lembrando como que era bom ser youtuber, sabe? Eu acho que depois desse vídeo eu consegui postar vídeo todo dia, mesmo trabalhando das 8 às 8. Cara, muito obrigado você que se inscreveu no canal, que comentou aqui no canal, sabe? É muito bom. E espero que esse ano eu tome vergonha na cara e poste vídeo todo dia. Eu tenho 120 mil inscritos já, galera. Só nesse mês aqui, sem postar vídeo, eu fiz 1 milhão de visualizações sem postar vídeo e também peguei 7 mil inscritos. Tá maluco, rapaz? Muito obrigado, galera. E um dia espero que a gente se encontre pessoalmente, porque eu acho que eu ficaria mais feliz ainda do que só mensagens, né? Muito obrigado e seja bem-vindo ao canal AB se você é novo. E se você já é inscrito aqui, muito obrigado por tudo. Graças a você, eu tô aqui hoje.